Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora que você chegou aqui nesse episódio de Pode Né? Como é que vocês estão, meu povo? Fala comigo, Vini. Bom dia, pessoal. Ou boa tarde ou boa noite, seja o horário que você está ouvindo. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Eu tô ótimo. Como é que você tá? Eu tô ótima também, graças a Deus. Que bom. Tô ótima, ótima, ótima. Vamos para mais um? Vamos para mais um. Tava contando as horas já, Que bênção, contando né? as horas por aqui. Antes da gente começar, como todo mundo já sabe, a gente precisa dar um reforcinho nas solicitações e nos pedidos aí para que vocês mandem as suas histórias, suas experiências, suas dores no coração, suas dúvidas, suas revoltas, seus assuntos preferidos para que a gente trate por aqui. E os nossos canais são o Instagram, @podne.podcast, Podcast. Spotify, @podne.podcast, YouTube, Podne Podcast, e TikTok, Isso. @podne.podcast, e o e-mail, contatopodne@gmail.com. Isso. Só seguir alguma dessas redes lá, pessoal, e entrar em contato com a gente. A gente vai ter o maior prazer e satisfação em atender vocês, tá? Com toda a certeza do mundo. Parece que eu tô meio lenta essa semana, porque essa semana foi meu aniversário, eu tô sentindo o peso da idade, sabe? E aí, Pessoal, me a Iá tá completando 40 anos essa semana. bate, catar, rapaz. Eu tô fazendo apenas 27. Tá mentindo de novo, pessoal. Mas eu não vou contar a verdade, não. Deixa ela feliz. Brincadeira, brincadeira, são 33 anos de muito amor, muita luta, muita vida e muito sucesso. Quem tem Sim, sucesso na sim, vida aí? sim. Você tem sucesso aí, Vini? Sempre tem. Sempre tem em Sempre algumas tem. áreas, sempre tem em alguns momentos. E a gente está sempre buscando esse sucesso, essa vontade, essas realizações, sabe? Com toda certeza. E esse é o nosso assunto de hoje, né? Não? Sucesso. Sim, 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 sim. E é um assunto interessante que todo mundo quer, todo mundo busca, mas nem todo mundo está preparado, né? Com toda E, certeza. e é um assunto que tem muitas variáveis, né? Porque hoje em dia, como se diz assim, tá na moda ter o sucesso, buscar o sucesso, todo mundo quer. Só que muitas vezes não tá nem claro para a pessoa o que, que é o sucesso. Pois é, né? Do E dicionário, aí, sucesso é êxito, bom resultado e triunfo. Mas no quê? De que forma? Como é que você sente isso, né? É tão como? relativo, Uhum. não é? O sucesso para mim é diferente do que é o sucesso para você. Como é que a E gente aí, se relaciona com as pessoas que pensam diferente o tempo todo, nesse parâmetro aí, né? Nesse uhum. tema, nesse âmbito. Porque, igual você falou, todo mundo busca o sucesso. Sim. Todo mundo quer te incentivar, né? Em termos de família, assim, todo mundo quer que você tenha sucesso na vida, mas Uhum. sucesso para eles é uma coisa, sucesso para você é outra. Como é que fica o sucesso e as relações, o sucesso nas relações? É uma coisa que às vezes a gente esquece de fazer, que eu acho que é muito importante, e continua muito ligado ao diálogo, é a questão de alinhar as coisas. É que nem, tipo assim, quando você tem seus sonhos, beleza. Uhum. Quando você tem seus sonhos, seus planos, suas metas e tal, suas vontades e tudo mais, você está cercado de pessoas que não têm planos, sonhos ou metas semelhantes. Não estou dizendo que você não vai alcançar seus sonhos, planos e metas. Só que vai ficar um pouco mais difícil conseguir. Porque, de certa forma, essas pessoas à sua volta, por pensarem diferente, por sonharem diferente, por terem planos diferentes, elas vão preferir fazer um caminho diferente do que o que você às vezes está planejando.
E Sim. aí é um ponto muito interessante que as pessoas precisam ver, conversar e alinhar, é do seguinte: as pessoas à minha volta ou as pessoas à minha proximidade estão dispostas a alinharem e seguirem esse mesmo caminho comigo? Ou eu estou disposto a alinhar e seguir esse mesmo caminho do meu parceiro, da minha companheira, da minha família, do meu amigo, da minha amiga, da pessoa que está próxima? Uhum. Porque se a resposta for positiva, beleza, bacana, vamos alinhar e vamos seguir. Agora, se a resposta não for, a gente vai começar a ter um impasse aí. Com toda certeza. E aí a gente começa nesse impasse ter um desequilíbrio, porque aí você vai começar a gastar demais energia em uma parte e gastar em outra parte para convencer. É uma Sim. parte da dedicação, de fazer dar certo o que você sonha, planeja, quer, e a outra parte de eu preciso que você enxergue com meus olhos, eu preciso que você enxergue como eu enxergo, eu preciso que você enxergue que vai dar certo, eu preciso que você acredite em mim, eu preciso. E aí, tipo, muitas pessoas que vão ter uma força de vontade gigantesca e vão conseguir fazer isso, e a outra vai acabar comprando, como vai ter pessoas que não vão ter essa força de vontade e a outra não compra, ou a outra já entra, como se diz, na voadora falando, não vou querer isso, não vou seguir isso, não vou apoiar isso e foda-se. E aí a É, gente tem outro problema. com toda certeza, né? É tão complicado, né, Vini? Eu acho que é por isso que a gente evolui tanto quando a gente consegue se relacionar. Uhum, Porque todo mundo tem um pensamento diferente, não está errado você buscar o que você sonha. Nunca sim. esteve errado, Uhum, né? Eu acredito que a gente tem sempre algo para aprender e algo para ensinar para quem está à nossa volta. E quando a gente enxerga isso, a gente torna essa busca pelo nosso sucesso mais leve uhum. e consegue auxiliar quem está à nossa volta a buscar o próprio sucesso, né? O sucesso deles ali. A gente não pode basear o sonho dos outros com a nossa régua, né? A gente não pode avaliar o sonho dos outros sob a nossa ótica, sob a nossa régua. É, Isso. e não ficar nesse nível de comparação, né? Eu acredito que até vivências semelhantes, de profissões semelhantes ou de sonhos pessoais semelhantes, vão ser diferentes, porque nós somos únicos, nós somos unos, né? Então, eu posso me sentir uma pessoa de sucesso num patamar muito anterior que o seu, dentro de um mesmo ambiente, dentro de um mesmo cargo, dentro de uma mesma situação de vida. Então, a É. gente não pode ficar julgando o outro, né? E também Uhum. não se melindrar com o olhar do outro. Deixa os outros pensarem o que quiserem pensar, vai lá, faz o seu, busca o seu e pronto, sabe? Acaba que é muito questão de realização pessoal, né? Uhum, E essa realização pessoal, esses sonhos, esse sucesso que varia de pessoa para pessoa, ele é muito interessante a gente parar para pensar, porque, tipo assim, ele também tem muito a ver com as experiências que a pessoa viveu. Então, sim. vou te dar um exemplo. Uma pessoa que nasceu numa família que nunca teve carro. Então, beleza. Quando essa pessoa comprar ou conseguir adquirir uma bicicleta, para ela já vai ser uma vitória. Aham. Quando ela conseguir ter uma moto, vai ser uma outra vitória muito maior. Quando ela Ah, conseguir ter um carro, ela vai falar, uhul, puto, ah, foda pra caralho. sim. Só que enquanto isso, uma pessoa que já nasceu em uma família que teve acesso a um carro, vamos dizer assim, para essa pessoa não vai fazer sentido um carro popular. Sim. Porque para ela já teve esse. Ela vai falar, pô, eu quero o melhor. Eu já tive contato com o melhor. Eu já tive pessoas que tiveram. Eu já conversei sobre. Eu já conheci sobre. Então Uhum. também tem muito dessa expectativa em cima do que a pessoa já conheceu, do que ela já teve. E isso vai estimular como ela vai sonhar e se projetar no futuro. Sim. É isso, às vezes é complicado, porque tipo, cada pessoa teve uma vivência. É o Essa mais questão complicado mesmo. E essa questão da vivência de pessoa para pessoa é que interfere no negócio pra caramba. Porque às vezes você fala, eu tenho sonho de viajar para X lugar, para não sei aonde, para não sei o que, para não sei o que. Beleza, bacana, muito top. Só que aí às vezes a outra pessoa, o sonho dela é suprir necessidade básica. Tá precisando disso ainda, né? Uhum. E aí é louco, porque, tipo assim, às vezes a pessoa de um lado não entende como que a outra pessoa do outro lado pensa.
Não é que uma tá certa e a outra tá errada. As duas estão Não, certas, só que cada uma tá olhando da sua ótica. exato. E aí é onde precisa parar, sentar, para ver as duas óticas, uma conhecer um pouquinho mais do universo da outra, de como a outra visualiza o mundo, de como a outra sonha, pensa e planeja, e a outra do outro lado fazer a mesma coisa. Sim, para um ajudar o outro, né? Sim, sim. Para um ajudar o outro. E essa coisa de necessidade básica eu acho muito interessante também, Vini, porque Uhum. às vezes o sucesso para mim está pautado nisso, né? Não está Uhum. nem pautado lá na última base, ali na última camada da pirâmide de Maslow, que é uma Sim. pirâmide de necessidades, né, do ser Uhum. humano. Às vezes o sucesso para mim é só ter ali o que comer, o que beber, onde dormir, ter segurança, e tá ótimo, eu já me sinto uma pessoa de sucesso com isso, mesmo tendo Sim. condições e oportunidades de alcançar o status, que é ali a última camada da pirâmide. Enquanto para Uhum. outra pessoa, eu acho que isso tem um quesinho de ambição, que eu também não acredito que seja errado, a pessoa pode ter a ambição que quiser, só não pode passar por cima das pessoas para conseguir o que quer, e ela querer alcançar o status, e para ela o sucesso é o status, né? Então, tem que balizar, tem que conversar, se você está numa relação, dentro da família isso acontece muito quando você vai decidir a sua profissão, decidir sua carreira, e ser claro com aquilo que você quer, com aquilo que você espera, e dar seu melhor sempre para alcançar aquilo que você acredita que é sucesso para você. E eu acho que também um outro ponto muito importante que as pessoas têm que deixar claro para si, para sua família, para quem estiver próximo e tudo mais, é muito aquela questão do seguinte: você tem seus sonhos, você tem suas vontades. Isso precisa ser dito. Não pode deixar que as pessoas percebam. Aham, Não é porque eu vou no futebol todo dia que a minha família tem que saber que eu amo. Elas têm que ouvir da minha boca que aquilo é importante para mim. Elas sim, têm que ouvir da minha boca que aquilo é o que eu planejo para mim, que aquilo é o que eu sonho, que aquilo é o que eu quero crescer, que aquilo que eu quero desempenhar. As pessoas precisam ouvir, elas precisam entender isso, ver isso. Porque às vezes a gente tem uma mania de falar assim, mas eu fiz isso, talvez, eu vou nisso direto, tal. Eles já têm que saber que eu sou assim, já tem que saber que eu gosto assim, já tem que saber. E às vezes não tem. Às vezes ainda não né? sabe, ainda não entendeu. Porque, tipo assim, eles entenderam que você vai, mas eles não entenderam o motivo por que você vai. Aham, Tipo, eles entendem que você quer, mas ainda não entenderam o motivo por que você quer. exatamente. E isso faz total diferença. Sim, é o óbvio que precisa ser dito sempre, né? Sempre, sempre, sempre. E você falou um negócio interessante sobre a questão da ambição, né? Uhum, E ambição eu acho que é uma coisa que nunca faz mal. Todo mundo tem que ter e pode ter, não tem problema. O que as pessoas têm que tomar cuidado é o tal da ganância. exato. Porque a ambição em si não faz mal. Por quê? Porque a pessoa vai ter aquela vontade de querer ter melhor, de querer conquistar, de querer crescer, de querer desenvolver, e tá tudo certo. O que ela não pode ter é aquela vontade louca de querer ter por tudo a qualquer custo. Exato. Independente de cima de quem tem que passar, de como que tem que fazer, aí já começa a ficar meio atrapalhada as coisas. É porque a ganância te faz fazer coisas até ilícitas, né? Uhum, É complicado. É, é, acho que a ganância é uma ambição cega. A ambição isso. pela ambição, você tem estratégia, você vai, você deseja, é um negócio mais leve, mais fluido, né? A ganância, até a palavra parece que ela é mais pesada. É interessante isso. E eu Muito, acho muito, que muito. ganância não tem nada a ver com sucesso. Não. Pode parecer que tem, mas não tem. Uhum, E acho que é interessante também curtir o processo, né, Vini? Quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um desejo, uma vontade, e está lutando para fazer com que aquilo se concretize, é o mal da sociedade hoje, a ansiedade, o estresse, né? uhum, E até a falta de autocuidado,
dentro dos processos que a gente vive. Então, a gente costuma se comparar demais, né? Ou acha que você tá muito ruim, que não está conseguindo nada, e aí se frustra, e aí fica dentro de uma energia pesada, né? De autopunição mesmo. Poxa, eu não sirvo para nada, não consigo nada, e isso atrapalha totalmente a sua jornada aí. E ter com quem contar do seu lado para poder te incentivar é importante, mas acho que o principal vilão e mocinho da história toda é você mesmo, né? Você pode contornar aí, aproveitar o processo e se comparar com aquilo que é justo, né? Como é que foi que você falou? Aquela coisa de olhar para cima e para baixo? O ponto é, primeiro, a pessoa se entender e saber de forma clara o que ela quer. A partir daí, ela consegue desenvolver planos e estratégias para poder conseguir desenvolver melhor a vida dela, as coisas dela, os sonhos, os planos e tudo. Depois que ela se Uhum, entende, se respeita e se conhece, né? E a partir daí, ela precisa começar a entender que a caminhada das pessoas, cada uma tem uma. Então, vou te dar um exemplo. Não é porque eu montei uma loja e na loja que eu montei na área de roupa que eu montei a loja, as pessoas que montaram com 5 meses tiveram sucesso, eu obrigatoriamente tenho que ter com 5 meses. sim. Eu obrigatoriamente tenho que ter com 1 ano. Então, assim, são alguns pontos que as pessoas precisam entender que não é assim que funciona. Só que, além disso, a Verdade. pessoa precisa entender o seguinte: não é certo. Em alguns momentos, às vezes é, mas de forma geral, não é certo a pessoa se comparar com outras. Ela precisa se comparar com ela mesma. Aí eu Uhum, vou te dar um exemplo que é bem interessante. Muitas vezes você está se comparando com pessoas que estão onde você quer chegar. E aí você começa a olhar e fala assim: poxa, mas está muito distante. Poxa, mas eu não vou conseguir. Poxa, mas eu estou muito mal. Poxa, mas eu queria estar melhor, poxa, isso está me entristecendo, tal, e isso frustra algumas pessoas. E aí a pessoa uhum, precisa começar a entender e fazer um comparativo dela com ela mesma. E aí, quando ela para e começa a pensar assim, ó, vamos lá, hoje você tem 30 anos, o que você já tem? Ah, eu tenho isso, tenho aquilo, aquilo outro, beleza. Tá. Quando a pessoa começa, você vai falar para ela assim, olha para baixo. Quantas pessoas na sua idade gostariam de ter a vida que você tem? Quantas pessoas tiveram a mesma origem que você teve, estudaram na mesma escola que você estudou, tiveram a mesma educação que você teve, tiveram, entre aspas, as mesmas oportunidades que você teve e conseguiram chegar onde você chegou? Aí a pessoa começa a ver que várias pessoas iriam querer onde ela queriam estar onde ela está hoje. uhum. Não significa que ela já obteve o sucesso, porque o sucesso é variável de pessoa para pessoa, mas significa que ela já desenvolveu, ela já cresceu. E isso é Aham, muito importante para ela. com Aí ela certeza. também precisa manter esse equilíbrio do seguinte: vai ter momentos que você vai estar mal, então que você vai sentir que não conseguiu o que queria, que a oportunidade que você planejava, que você queria não deu certo, que o sonho, a meta não foi batida, não foi cumprida no período certo que você projetou. E aí olha para baixo. Quantas pessoas queriam Uhum, ter o que você tem, chegar onde você chegou? Beleza, bacana, interessante. E isso vai te dar força para poder voltar com tudo. Agora, também, quando você tiver com as coisas dando muito certo, você cresceu demais, você desenvolveu demais, você conquistou demais, olha para cima. Você aham. ainda não é ninguém. Você ainda não chegou aonde você queria e pode chegar. Tem muitas pessoas acima de ti ainda, em posições ou vivendo de formas que você sonha e almeja chegar. Então, mantenha sua humildade a olhar para cima para entender que você subiu um degrau e ainda tem degrau para subir. Uhum, uhum. Tomar cuidado com a soberba, né, também. Sim, 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 a humildade ali sempre. Então, assim, muito cuidado com as relações. O colega de trabalho de hoje pode ser seu chefe amanhã. E vice-versa. Exatamente. E vice-versa. O amigo ou o colega que você hoje não deu uma atenção, eu não estou falando da atenção de dar moral, estou falando da atenção de fazer contato.
Aham. de enxergar as pessoas como uma oportunidade, não uma oportunidade de usá-las, mas uma oportunidade de assim, caraca, se essa pessoa cresce nessa área, por que que eu não dou uma força? Por que que eu não dou um apoio? O Uhum. universo devolve, gente. É a lei do retorno. O que a gente faz volta. Então, assim, muitas vezes as pessoas perdem a oportunidade porque elas não trabalharam network com Uhum. amigo, conhecido, com colega de trabalho. Muito acontece. A pessoa trabalhou com você 3 anos em determinada empresa, vocês tiveram contato, o contato foi muito superficial, passa um tempo, a pessoa está em uma outra posição que às vezes poderia te dar uma oportunidade. Poderia lembrar de você, da sua competência, mas vocês não têm nem contato. Então, assim, É. isso é muito importante a gente também buscar e entender nas relações. As pessoas são importantes. Talvez não seja nesse momento, mas vão ser. E outro ponto é que é o seguinte, não é que você tem que mudar toda a sua dinâmica, toda a sua vida por conta disso. Mas é muito a dinâmica do tratar bem, do respeito, da educação, de não ter soberba, achar demais melhor que os outros, Uhum. independente da sua posição. Todo mundo é igual. É isso aí. Estava aqui pensando, né? Eu falo muito que a Hum, evolução da gente aqui é uhum, individual com experiências coletivas, e a gente pode dizer que o sucesso é isso, né? Sucesso é individual, relativo. uhum, Cada um tem seu relativo. nível ali e sua busca. Mas para Uhum, você ter sucesso, você precisa se relacionar, você precisa estar em grupo, você precisa ajudar e ser ajudado. Não dá para achar que você vai conseguir sozinho o que você almeja, né? uhum, Uma hora ou outra você vai precisar de alguém. Tem uma história de um casal amigo meu, que o rapaz tinha uma empresa uhum, em sociedade com a parceira, né, com a esposa, e uhum, aí ele em um momento achou que ela era um atraso. E uhum, aí acabou o casamento, acabou a sociedade e falou que ia sozinho. Tipo, uhum, que não queria ninguém para atrapalhar, né, esse processo. uhum. Até que nos primeiros meses conseguiu aumentar, mas, Tem uma frase que eu conheço que resume muito bem o que você está contando para a galera. Depois eu falo a frase. vale, mas já tem uns 4 meses que a empresa fechou. A frase é: se você quer ir mais rápido, vai sozinho. Se você quer ir mais longe, vá acompanhado. Exato. E aí, ó, isso aí, esse exemplo que você deu aí é muito ligar com o processo e entender, porque tipo assim, a gente, querendo ou não, seres humanos, tá? A gente é complementar. Aham. Todos, todos, todos. Principalmente no mercado de trabalho. Uma pessoa que ela vai ser totalmente ruim para organizar as coisas, mas às vezes ela é perfeita para criar. É, Ela cria aqui, cria ali, cria ali, cria ali, e ela vai fazendo um punhado de coisa e tudo mais. E aí você fala, pô, mas essa pessoa me incomoda porque ela não organiza, o relatório aqui fica bagunçado, ela atrasa, bababá, babá. Gente, aí a gente aprende a desenvolver pessoas. aham. E desenvolver a gente, porque, tipo assim, É, quando a gente tem pessoas que têm, às vezes, algumas características que irritam a gente, que incomodam a gente, que às vezes são até características nossas, mais afloradas, a gente aham. fica puto. É. Eu não diria às Só vezes que não, Vini, eu acho que é sempre, sabe? O defeito que a gente Aham. vê no outro é o que a gente tem, é o que a gente tem. E É faz espelho, né? total diferença. É Aham. espelho. Eu acho que é bem por aí mesmo, assim. Eu acho que a gente precisa primeiro se entender, decidir o que é sucesso para você, deixar Uhum. claro o que é sucesso para você e para as outras pessoas que estão à sua volta. E ir Sim. atrás, cara, ir atrás, ser humilde para aceitar ajuda, aceitar crítica, ser resiliente para cair, levantar quando for preciso, reinventar, se refazer e ir atrás Não acomodar e estar sempre atualizado.
Exato, exato. E é contar, colocar, pegar na mão um do outro, falar eu te ajudo, você me ajuda, e simbora nós, que a estrada é essa, curte o processo, porque às vezes o sucesso não está na chegada, está no caminho. Sim, sim, sim. E muitas vezes tem uma premissa que foi muito falada naquele filme do Rock, e que faz total sentido, tanto para o sucesso quanto para lições de vida. Não é o quanto você consegue ou aguenta bater, e sim o quanto você aguenta apanhar. Uhum. O que a gente tira disso? É que, tipo, a vida, ela vai nos dar muito mais lições, ou seja, vai ser muito mais difícil do que o que vai ser fácil. E o sucesso, quando a gente encontra pessoas que tecnicamente são consideradas pessoas de sucesso, uma das principais características que diferencia as outras, fora habilidades técnicas, né? Uma das Uhum. principais características que diferencia as pessoas é a resiliência. As pessoas de sucesso não desistiram. Talvez mudaram o plano, talvez mudaram o caminho, reorganizaram a forma da chegada. Tipo, a chegada estava ali, ela estava fazendo um caminho em linha reta, falou, não, se eu desviar 2 quadras para a direita e depois pegar reto, dá. Uhum. Enquanto as outras pessoas que estavam tentando só ir reto, foi reto e deu errado, foi reto e deu errado, foi reto e deu errado, falaram, não vou mais não. Eu não consigo, eu não dou conta, eu não vou conseguir. Então, assim, o pensar diferente e não desistir daquilo que você quer é o que fez muitas pessoas conseguirem chegar lá. Só que essa força de vontade, essa determinação, esse mindset, né, que é uma palavra muito bonita e está muito na moda, que Uhum. faz a diferença, porque nem todos conseguem ter e manter essa programação. E querendo ou não, Tipo, essa resiliência e esse não desistir é o que fez o mundo, né? Se não fosse assim, a gente não tinha um avião, a gente não tinha luz elétrica, a gente não tinha computador, a gente não tinha nada. Porque foram sim, grandes sim. pessoas que não desistiram e alcançaram sucesso. Uai, é igual aquela história do rapaz da lâmpada, Uhum. e ele tentou fazer e não conseguiu. Aí foi uma vez. Tentou, não conseguiu. 2 vezes. Tentou e não conseguiu. 3. E foram aumentando as vezes. Eu sei que já tava numa média de, sei lá, 99 vezes. Aí um cara falou, pô, por que você não desiste? Você já tentou 99 vezes e não conseguiu fazer a lâmpada. Aí ele falou assim, que nada. Eu apenas descobri 99 formas de como não fazer uma lâmpada. Exatamente. O 14 bis é Então, bem por aí também. sim, então, tipo assim, gente, olha a mentalidade de um ser desse. E, Uhum. tipo assim, não é que o cara é fantástico, mas a forma dele de ver as coisas e ver o mundo torna mais fácil. É, Do tipo, eu vou fazer isso e pronto, acabou. Eu não quero saber o que aconteça. Ah, vai demorar um mês? Beleza. Vai demorar 5 anos? Beleza. Vai demorar 10 anos? Beleza. Vai demorar 50? Beleza. Eu vou fazer. Ah, não vou conseguir fazer. Meu filho vai nascer e continua pra mim. Mas nós vai fazer, vai nós vamos fazer. conseguir. É isso, cara, é isso. E, tipo assim, depois que a pessoa chega nesse nível e nesse ponto de determinação, quem tá à volta começa a fazer junto. É, Porque as pessoas começam a entender e falar: caraca, é tão verdadeira, é tão real essa vontade que eu vou ajudar. sim. Isso vai dar certo, não, mas eu vou ajudar. Uhum. Exatamente, é bem por aí. Ai, 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 ai. Eu recebo todos os desejos de sucesso para a minha vida. Estou batalhando diariamente por ele. Amém. Espero que vocês também estejam batalhando pelo sucesso de vocês. Peguem nossas dicas, nossos conselhos, nossas discussões aqui. Deixa tocar o coração e que vocês sejam muito felizes sempre. Bacana, bacana, bacana. E é interessante, se alguém quiser compartilhar alguma situação que vivenciou na vida, em que ela teve que batalhar muito e não desistir para conseguir o seu sucesso, seu sonho, seu plano, a sua vontade, ou que às vezes não conseguiu também por conta de alguma coisa que aconteceu nesse meio do caminho e que depois ela entendeu que se não tivesse desistido teria conseguido, compartilha com a gente, chama a gente lá no Instagram, lá no direct, manda a mensagenzinha, depois se for o caso a gente até discute um pouquinho sobre a história,
porque esse tipo de interação é muito interessante, pessoal. Com certeza, a gente gosta de ouvir vocês, de ler vocês e de ver tudo que vocês compartilham conosco. Para compartilhar, é só ir lá no Instagram, @podné.podcast, ou mandar por e-mail, contatopodné@gmail.com. Isso aí. Isso aí, para ouvir nossos episódios, é por aqui pelo Spotify ou por aqui pelo YouTube, não sei por onde você está ouvindo a gente, mas a gente gosta muito da audiência de vocês e de caminhar com vocês nessa jornada nossa de sucesso do Podné, né não? Sim, é sempre um prazer. Vini, mais papo assim cheio de reflexão, respeito e bom humor, pode? Mas é claro que pode. Toda sexta tem, inclusive. Ai, que delícia, pode demais. Sexta que vem, então, a gente se encontra. Fechou. Pessoal, valeu demais mais uma vez estar aqui com vocês, tá? Agradecemos muito. Tenham um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Até a próxima. Um beijo, gente! Beijo. Tchau, tchau.